CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler o prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas resplandecentes. Eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que, em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Amado Jesus, aqui estamos para ouvir as vozes do céu e, ouvindo-as, compreendê-las e, compreendendo, praticarmos. Por isso pedimos a tua ajuda, a tua intervenção junto a nós, a presença amiga dos nossos guias espirituais, do altivo, dos diretores da nossa casa, dos benfeitores desta casa de amor, para melhor entendermos e angariar forças para colocar em prática tudo que aqui aprendemos. Envolva-nos, que seja então em nome do nosso altivo, da direção espiritual da nossa casa, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, dos guias aqui presentes, das nossas irmãs queridas, em nome do nosso patrono Eurípides de Bassanufo, mas sempre, Jesus, em nome do amor, pois é com muito amor que aqui estamos, em nome do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, que damos por iniciado os estudos desta manhã. Que assim seja. Após o prefácio que nós lemos, assinalado pelo Espírito de Verdade, tem uma nota aqui na edição CELD. A nota diz o seguinte: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e os objetivos desta obra. Eis porque ela foi colocada aqui no prefácio. Então, esse prefácio resume o objetivo da obra. E a gente pegou o prefácio porque nós vamos também ler o prefácio, que é o prolegômeno do Livro dos Espíritos. Eu vou ler de novo aqui com calma. Eu gosto muito desse prefácio. Aliás, do Evangelho, a gente gosta do Evangelho todo, né? Em cada momento, ele chega bem pertinente para as nossas necessidades. Então, no Evangelho que nós lemos, ele diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem,
espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas resplandecentes. Eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Então, bom dia. Então os espíritos receberam as ordens de Deus, do mais alto, e se espalharam sobre a terra. Foi uma febre a manifestação dos espíritos. Uma febre em tudo quanto é lugar do planeta. Espíritos se manifestavam antes? Sim. Mas quando chegou o momento de abrir os olhos da humanidade, eles vieram em massa. Pode se manifestar. O momento é esse, dizer que a vida continua. Tem o quê? 160 anos, né? 100 e poucos anos aí. Acho que é 1857, para 2022 faz a conta. Paulinha, rápido. 2022 menos 1857. Vamos colocar e vamos arredondar, 160 anos. É muito pouco tempo ainda. Mas a gente vai conseguir ainda fazer com que essas verdades sejam espalhadas pelo mundo inteiro, porque muitos não dão ouvido, ainda estão ligados aos bens materiais, né, aos prazeres do mundo. Naquela época também estavam, mas todo mundo se preocupava, todo mundo brincava, aliás, brincava. A gente vai ver aqui no Prolegômenos que, ele diz ainda no segundo parágrafo, que os tempos são chegados e que todas as coisas seriam restabelecidas no verdadeiro sentido. Aí quando a gente vê aqui o Prolegômenos, que nós vamos estudar, vamos lá para o final do Prolegômeno, aí assina no Prolegômeno São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc, etc, etc. Então, vários espíritos aqui assinaram. Vários espíritos aqui, inclusive o Espírito de Verdade, que escreveu o prefácio do Evangelho. Por isso que nós pegamos ali o prefácio. Então, eles trouxeram essa ideia nova, que ele veio restabelecer, né, o Espírito. A gente vê que a gente não está sem comando, né? Tem um comando do mais alto, tem Deus, e ele envia os seus emissários. Então, o que eles vieram fazer? Eles vieram restabelecer, no seu verdadeiro sentido, as coisas. Todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. E dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. Para isso que eles vieram. E alguns nomes a gente conhece, como Sócrates. Todos esses espíritos são conhecidos nossos, né? No campo da filosofia, no campo da religião, no campo da ciência. Aí a gente começa aqui com o prolegômeno. O que é prolegômeno? Prolegômeno é prefácio. Então, por isso vimos o prefácio do livro do Evangelho e agora do livro dos Espíritos. Então, é uma apresentação do livro. Prolegômeno é isso, a apresentação do livro pelos Espíritos. Fenômenos que se afastam das leis da ciência comum manifestam-se por toda parte e revelam em sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente. Não é o primeiro parágrafo ali do Evangelho? A razão diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma potência inteligente. E fatos têm provado que esta potência pode entrar em comunicação com os homens através de sinais materiais. Interrogada sobre a natureza, esta potência... Fica aqui comigo, Débora, né? Vai treinando aqui para depois você... Interrogada sobre
sua natureza, esta potência declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do invólucro corporal do homem. Foi assim que a doutrina dos espíritos foi revelada. Então foi o próprio fenômeno, como nós vimos lá na introdução, que se revelou. Ó, nós somos as almas dos mortos. As almas dos mortos, não, as almas daqueles que viveram na terra. Somos as almas dos homens que viveram na terra. Então, essa é a natureza espiritual, que o próprio fenômeno revelou. As comunicações... Vai, Débora, liga o microfone. Acho que vai estar igual. Não, até agora está, vê. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corporal estão na natureza das coisas e não constituem fato sobrenatural algum. É por isso que delas se encontram vestígios em todos os povos e em todas as épocas. Hoje, elas se generalizam e são patentes para todo o mundo. Então está na natureza. Por isso que essas verdades, por estar na natureza, o que é estar na natureza? O que significa isso, Malu? Não. Estar na natureza significa... Natural, faz parte, né, da vida humana. Da lei de Deus, da lei divina. Isso. É lei divina, é lei de Deus. Lei da natureza é lei de Deus. Se é lei de Deus, ela é lei em qualquer lugar do mundo, em qualquer parte do mundo, independente daqueles que professam determinada religião, qualquer religião, ou que não professam. Então, por exemplo, a imortalidade da alma é lei da natureza? É. Por que você falou sem convicção? Vou perguntar de novo. A imortalidade da alma é lei da natureza? É lei da natureza. Então, a alma não morre e manter a sua individualidade é lei da natureza? É lei de Deus. Então, o cara que mora com um pinguim, com a baleia lá no Polo Norte ou no Polo Sul, ele vai morrer, o corpo, a alma vai sobreviver, mantendo a sua individualidade. O camarada que mora lá na Austrália, no meio tem uns aborígenes australianos, não tem? Vocês já não viram? Uhum. Aqueles índios lá, aqueles selvagens, eles vão morrer? O corpo físico vai morrer? Vai. A lei da natureza, ela contempla todos. Então, o corpo físico de todo mundo vai morrer? Do pobre, do rico, do preto, do branco, do alto, do baixo, em qualquer lugar do mundo não vai morrer? É lei da natureza, todo mundo vai morrer. Isso quer dizer que a lei da natureza, ela é para todos. Para todos, ela é universal. Tem exceções. Isso. Ela é universal. Então é lei de Deus. Todos estão sujeitos a ela, né, Milton? Então essa comunicabilidade, é lei da natureza. Os chamados mortos, chamados, né, entre aspas, porque ninguém morre, pode falar com os chamados vivos. Isso. É lei da natureza. Daí decorre uma série de fatores. A vida muda para a gente. A vida não mudou para você? Mudou muito. Porque você começou a raciocinar. Poxa, então eu não vou morrer. Então eu também não vou para o céu. Né? Posso ir para o inferno? Não, não tem o inferno. Mas pode ser um estado d'alma. Então eu posso encontrar minha mãe, reencontrar minha mãe. Então aquilo que eu sinto é isso. A ficha começou a cair para você. Você começou a ver coisas que você não dava devida atenção. Agora começou a dar. Essa revelação, a gente muda. Essa revelação que ele quer dizer trouxe mudanças na forma de compreender a vida, no nosso comportamento. Olha quanta coisa. Porque tudo muda. Eu não vou morrer, a minha vida vai continuar, muda tudo. A pessoa que não tem entendimento sobre a morte, ele, na verdade, ele fica apavorado que o filho foi, claro que a gente vai sentir. Mas um dia isso será
matéria tão comum como quando a gente aprende na matemática que 2 mais 2 são 4, que 1 mais 1 são 2, que 2 vezes 3 são 6, que 6 vezes 8, quanto é que é 6 vezes 8? São 48, 6 vezes 8, 48. O nome já diz, foi uma 9 vezes 7? revelação, né? Então, todo mundo vai compreender isso, né? Haverá uma evolução moral. E as pessoas compreenderão isso. Nós já estamos compreendendo. Significa que estamos na vanguarda do movimento espiritual aqui na Terra. Estamos na frente, porque a gente já sabe, enquanto que a maioria não dá a devida importância para isso. Aí ele continua: os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal chegaram e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Olha só essa frase final. A gente não dá atenção ao prolegômeno, à introdução, como a gente aprendeu na introdução, né? Olha aí, Paulinha. Qual é a missão do Espiritismo? Sua missão é instruir e esclarecer os homens. Instruir e esclarecer. Instruir sobre a vida espiritual. Esclarecer sobre o mundo espiritual, como que é a vida lá, o que a gente vai encontrar lá, o que a gente vai fazer lá. Abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Porque você sabendo disso, isso tem uma consequência. A humanidade irá se regenerar. A humanidade. Quando isso ficar bem fixo na mente, esses conceitos dos homens, eles entenderem, você acha que uma nação vai levantar guerra contra outra, se levantar contra outra? Não vai haver mais guerra. A gente já não pensa mais em agredir o outro. A gente já não faz isso há muito tempo, graças a Deus, porque a gente sabe que tem consequências. A gente começa a entender o outro de maneira que antes a gente não entendia. A nossa paciência, a nossa tolerância começa a se dilatar, a se desenvolver. O próprio amor dentro do nosso coração começa também a se expandir. Por quê? Porque a gente já sabe de uma porção de coisas que não dá mais para a gente voltar atrás. Quando a humanidade souber disso, todos terão paz. Uma nação não vai se levantar contra a outra. Todos caminharemos em busca do progresso, o progresso individual e o progresso coletivo. Para isso veio a doutrina espírita, para desenvolver o progresso moral da humanidade. Tá legal? Então, vamos lá. Este livro é a coletânea de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante o ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos preconceitos do espírito de sistema. Nada encerra que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido submetido ao seu controle. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a obra daquele que recebeu a missão de publicá-lo. Então, Kardec, aí no caso, foi o codificador, né, Nilton? E quando vocês escutam dizer que ele é o compilador da doutrina espírita, o que vocês entendem por isso? Juntou todas essas ideias. Por assuntos. Né? Num feixe. Então ele colocou a ordem e a distribuição metódica da matéria, foi ele que fez. Mas quem trouxe a matéria foram os espíritos. Os espíritos disseram isso. Ele ordenou. Aqui eu posso dividir em leis morais. Aqui eu vou falar como é o livro dos espíritos. Essa primeira parte aqui, eu vou colocar a gênese de tudo.
falar temas. de Deus, como o mundo começou, esse texto aqui, esse, aquele de lá, aquele daqui, vou botar aqui. E esses textos aqui fala da vida espiritual, do mundo espiritual. Então vou separar num outro capítulo o que é do mundo espiritual, o que fala de espíritos. Ah, essa aqui está falando de questões morais. Então vou botar numa outra, vou dividir o livro numa outra parte, uma terceira parte, as questões morais que eles estão dizendo. E vou dividir ainda as questões morais. Aí ele dividiu, isso aqui cabe na lei de trabalho, na lei de reprodução, na lei de sociedade, na lei de justiça, amor e caridade, na lei de progresso, nas leis, né? Essa parte aqui, o que ele está dizendo, é sobre pena, consolação, e o camarada está sofrendo lá, não está sofrendo. Então vou pegar todos esses textos, vou dividir ainda numa outra parte, na quarta parte do Livro dos Espíritos, que ele colocou ali das penas e consolações. Olha a cabeça dele, né? Olha a didática dele, o método, tem um método. A gente estuda sobre o método lá no Livro dos Espíritos, lá no Livro dos Médiuns, logo no início, o método. O que é o método? O método é uma técnica. É uma técnica. Organização tem ordem, do pensamento, uma dos organização. temas, né? Ele organizou todos esses pensamentos. Isso não é para qualquer um, Não, tá? lógico que não. Ele coloca aqui com muita humildade, ó, ele só fez isso. Ó. Clareza, Então né? vamos aqui, ó. Ela leu, vou ler aqui devagarzinho de novo. Isso. Que eu Coletânea confesso dos que eu dei ensinos. uma viajada quando ela leu. Ó. Coletânea dos ensinos. Vou voltar Isso. aqui onde você leu. Ó, isso. este livro é a coletânea de seus ensinos. Coletânea dos ensinos dos Espíritos. Isso. Foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional. Então, os fundamentos estão aqui. Por isso dizem obras fundamentais. Os fundamentos da filosofia espírita, os fundamentos da filosofia racional estão aqui. Os fundamentos estão aqui no Livro dos Espíritos.